A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Eu sou o pastor Célio dos Santos, reitor da Faculdade de Teologia Hillel, e estamos aqui com a nossa primeira aula da primeira disciplina do nosso curso de teologia, Prolegômenos. O que é o Prolegômenos? Qual é a importância dessa disciplina para a teologia? Pois bem, o Prolegômenos, essa palavra prolegômenos tem sua origem no grego, que quer dizer prolegma, e vem do grego prolegen, que deriva de dois termos gregos. O termo pro, que quer dizer antes ou primeiro, né? Pro, que quer dizer colocar primeiro, tá? E também do termo legen. O termo legen, que quer dizer falar ou dizer. Então essa palavra prolegômenos significa colocar primeiro antes de falar ou dizer. Por isso que ela é formada por esses prefixos. Pro, que quer dizer aquilo que vem antes, que se coloca primeiro. E legen, falar ou dizer. Então, antes de se falar de teologia, antes de se falar de qualquer ciência, o prolegômenos, ele vem explicar o que é tal ciência. Podemos olhar no nosso livro que prolegômenos, ele é a introdução, ou seja, a explicação de qualquer ciência. Por que desta ciência? O porquê de existir esta ciência? Qual é a finalidade desta ciência? Ou como se construiu o pensamento, o conhecimento nesta ciência? Quando vamos falar de prolegômenos, vamos falar sobre a construção de um conhecimento, a construção de um assunto, a construção de um pensamento. Vou citar um exemplo bem simples aqui para os irmãos, do que é o prolegômenos na linguagem acadêmica. O prolegômenos, ele vai explicar a construção de um conhecimento, de um pensamento, de uma ciência. Um exemplo bem simples. 10 dividido para 2 é igual a 5, correto? 10 dividido para 2 é igual a 5, tá? 10 dividido para 2 é igual a 5. Mas como foi que nós chegamos a essa conclusão de que 10 dividido para 2 é igual a 5? É simples, vamos fazer. Você lembra do colegial ali? No meu tempo era primário, né? Agora é o fundamental primeiro, né? Você lembra do tempo do primário que nós estudamos, a alfabetização e tudo mais? Aí se fazer, vamos dizer aqui, que o Joãozinho e o Carlinhos receberam 10 bombons e eles vão se dividir. Então o Joãozinho fica com 1, 2, 3, 4, 5. O Carlinhos vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5. Então, os 10 bombons dividido entre o Joãozinho e o Carlinhos, cada um ficou com 5. Por quê? Porque é uma divisão exata, uma divisão justa. Ninguém saiu aqui enganado, ninguém saiu logrado, ninguém foi trapaceado. Foi uma divisão justa. 5 bombons para o Joãozinho e 5 bombons para o Carlinhos. Cada um teve a sua proporção igual. O mesmo que se deu para o Joãozinho, se deu para o Carlinhos. Então a gente percebe que por que 10 dividido para 2 é igual a 5?
Porque é uma divisão exata, uma divisão justa, uma divisão sem trapaça, correto? Então, a gente sabe na matemática que 10 dividido para 2 é 5. Agora, de uma maneira vulgar, de uma maneira, podemos dizer assim, mais popular, nós fizemos uma conta explicando por que a divisão deu 5 para cada, mostrando que é uma divisão justa, exata. E a gente chegou a essa conclusão porque houve uma construção desse pensamento de uma divisão justa e exata. Joãozinho ficou com 5, Carlinhos ficou com 5. 5 mais 5, 10. 10 dividido para 2 pessoas dá 5 para cada uma. Então isso aqui tudo nós chamamos de construção do conhecimento. Construção do conhecimento. Então, o que é o prolegômenos? É a construção do conhecimento de qualquer teologia, de qualquer ciência, seja ela secular ou seja ela cristã, teológica, religiosa. O prolegômenos vem explicar a construção do conhecimento. O prolegômenos vem explicar como é que se chegou a esse resultado. Observe que aqui na matemática, o prolegômenos explicou por que é que 10 dividido para 2 é igual a 5. Ele trouxe uma construção para esse conhecimento, para esse resultado. Então, prolegômenos, qualquer tipo de ciência, ele vai explicar o porquê de tal conhecimento, o porquê de tal ciência. Ele vai explicar a construção e vai explicar o caminho pelo qual a ciência chegou naquele resultado. Então, prolegômenos para teologia, o prolegômenos vai explicar como se construiu tal doutrina, como se construiu tal disciplina. Por um exemplo, a disciplina de amartiologia, doutrina do pecado. O prolegômenos vai explicar como foi para se chegar à conclusão dessa disciplina. O que é o pecado? O que é que o pecado provocou na humanidade? Por que é que o pecado destrói o ser humano e tudo mais. Correto? Então, o que é o prolegômenos? Prolegômenos é a construção do conhecimento. Ele vai explicar como foi construído a teologia, como nós chegamos a determinadas disciplinas, o que quer dizer cada disciplina, como se construiu tal disciplina. Prolegômenos na teologia explica o pensamento teológico. Amém? Na segunda aula nós vamos explicar acerca da teologia, o que é teologia e tudo mais. Que Deus nos abençoe, eu aguardo por você.